Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito, tema Ética e OAB, capítulo 8, Honorários Advocatícios. Está lá no artigo 22 a 26 do Estatuto e 48 a 54 do Código de Ética e Disciplina. Conceito de honorários advocatícios é a cômputo da prestação a que o advogado faz jus pelo serviço que prestou a seu cliente. Também razão da vitória no processo. As espécies de honorários: nós temos os convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência, com causa quota licis. Os convencionados são também chamados contratuais ou pactuados. A contratação é preferencialmente por escrito. Deve ser fixados com moderação, não pode ser alto demais, nem menos demais, nem menos, né? A moderação que está mais pelo preço alto demais. Tem eficácia executiva, ou seja, título executivo extrajudicial. E momentos aí do pagamento: um terço no início do serviço, um terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Não um terço no final não, tá? Se cobrou um terço aqui, vai sobrar o que? Um quarto, né? Então, cuidado aí para não achar que é um terço e um terço. Valor mínimo está na tabela de honorário do Conselho Seccional do local do serviço. Tá? O advogado de Brasília está atuando em Goiás, tem que obedecer a tabela de Goiás, que é o local do serviço. O não cumprimento caracteriza-se aviltamento de honorários. O juiz pode determinar o pagamento por dedução da quantia a ser recebida pelo contribuinte. Tá? E o requisito aí é juntar o contrato de honorário aos autos antes da expedição do mandato de levantamento ou precatório. Compensação de créditos de importância devidas ao cliente. Isso é admissível quando o contrato de prestação autorizar, prestação de serviço autorizar, quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por esse firmada. Fixado por arbitramento judicial, ocorre na falta de estipulação ou de acordo, no caso o juiz que fixa, o valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão será levado em conta, e não pode ser abaixo da tabela do Conselho Seccional. Então, se não houver ali uma convenção do honorário, no final o juiz pode arbitrar. Isso raramente acontece, né? Honorários de sucumbência são devidos ao advogado da parte vencedora pela parte vencida. Então quem perdeu, a parte que perdeu, vai pagar os honorários advocatícios ao advogado que venceu. Ela pode se acumular com os convencionados, não tem problema, com os outros. Tá? É direito disponível, o advogado pode não querer. No caso de falecimento ou incapacitação do advogado, os sucessores representantes legais são parte legítima para receber esse honorário. No caso dos advogados e empregados, também são devidos, né? E aí, no caso aí, ele vai ter que partilhar com os outros advogados da sociedade de advogados, né? Conforme o acordo que haja. Não integra o salário nem a remuneração. No caso de subestabelecimento, né? Deve haver repartição proporcional à atuação. Quem atuou mais leva um pouco mais, quem atuou menos leva um pouco menos. E se houver um conflito aí nessa partilha, o AB ou TED pode indicar um mediador. Honorários com cláusula quota licis. Isso aí é um honorário com vinculação ao êxito da demanda, né? Um contrato de êxito. Se eu vencer, direito a tanto. Deve ser fixado em dinheiro. Quando acrescido de honorário de sucumbência, não pode ser superior às vantagens advindas a favor do cliente. Então, o cliente vai receber tanto na demanda, aí você recebe esse honorário juntando com os anteriores, com de sucumbência, não pode ser mais do que o cliente vai receber. Participação do advogado em bens particulares do cliente. Pode acontecer isso em caráter excepcional. Se o cliente
comprovar não ter condição de pagar o advogado e ajustar dessa forma com o advogado. Eu não vou ter como te pagar, né? De repente eu perco aí a ação e a única forma vai ser com meus bens, né? Pode ser nesse caso aí também. Causa de juridicamente necessitado. O advogado pega aí uma causa juridicamente necessitada, né? Uma indicação aí para esse patrocínio. Vai ter os honorários fixados pelo juiz, que será pago pelo Estado, e sempre tem que ser por impossibilidade da Defensoria Pública. Ele vai pegar essa causa sempre quando houver impossibilidade da Defensoria de atuar. A natureza dos honorários advocatícios, né, constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Ele é equiparado ao crédito trabalhista no caso da falência da empresa. Ele é considerado um crédito alimentar, tem natureza alimentar, os honorários advocatícios, e goza dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Ele é equiparado ao crédito trabalhista da falência, mas em qualquer outro caso, ele tem os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Subestabelecimento com reserva de poderes. Se subestabelece com reserva de poderes, a cobrança dos honorários sempre vai ter que ter a intervenção obrigatória do subestabelecente. Então, aquele que recebeu o subestabelecimento com reserva de poderes vai ter que cobrar, se for cobrar um dia os honorários, vai ter que ter a participação aí do subestabelecente. As vedações em relação ao crédito por honorários advocatícios. Não há possibilidade de saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil. Só pode ser emitida fatura quando o cliente assim pretender com fundamento no contrato de prestação de serviços. Ou seja, não pode ser levado a protesto. Os créditos honorários advocatícios não são levados a protesto. Cheques ou promissórios podem ser cobrados após tentativas amigáveis. Cobrança judicial. Cobrança judicial dos honorários advocatícios, se tiver durante o contrato, né, deve ter a prévia renúncia do mandato. O advogado tem que renunciar para poder cobrar judicialmente, né? Vamos supor ali, lembra daqueles um terço, no início do serviço é um terço. Teve a decisão de primeira instância, o cara não pagou outro terço, pode cobrar aí judicialmente, mas para isso vai ter que ter uma prévia renúncia ao mandato. Outra coisa interessante aqui também é que o advogado não vai poder advogar em causa própria nesse caso aqui dessa cobrança com seu cliente. Vai ter que contratar um mesmo. Utilização de sistema de cartão de crédito é permitido, né? Recebimento de honorário por cartão de crédito, você pode ter uma maquininha aí, cobrar. Eu tenho uma. Revisão antecipada do contrato não pode prejudicar o cliente, né? Que às vezes você cobrou aí parcelado lá no cartão e depois você rescindiu o contrato ou a rescisão de contrato, o cliente não pode ser prejudicado, você tem que ressarcir a ele, né? Às vezes pelo cartão não dá para ressarcir um pedaço ali das prestações, então vai ter que combinar isso aí de forma que o cliente não fique prejudicado. Prescrição dos honorários advocatícios. Prescrição para cobrança judicial dos honorários advocatícios é em 5 anos. 5 anos a partir do vencimento do contrato ou do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, no caso daqueles honorários fixados, né, pelo juiz. Aí vai ser pelo trânsito em julgado. Se não foi fixado pelo juiz, foi convencionado, é a partir do vencimento do contrato, né? Geralmente o vencimento do contrato é no final da ação, a não ser que o contrato seja só para a primeira instância. Renúncia ou revogação do mandato. Se houver renúncia ou revogação do mandato, você quer cobrar alguma parte ali, aí começa a partir dali. Desistência ou transação do processo, mesma coisa. Ultimação do serviço extrajudicial. Você tem um serviço extrajudicial, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de divórcio consensual extrajudicial, não é nem ação, é um divórcio extrajudicial lá no cartório. O último ato lá é o dia que os três, advogado mais as partes, aparecem, onde é lido o termo
divórcio assinado e ali terminou. Então a partir dali começa a contar ali os prazos de 5 anos para cobrança judicial dos honorários. Ok? Ação de prestação de contas ao cliente também é para quantias recebidas em nome dele e também prescreve em 5 anos. Tá? Se o cliente quiser que você preste contas, né, de quantias que você recebeu lá em nome dele, ele tem 5 anos aí para entrar com essa ação e cobrar. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.